Alguns intelectuais se veem num pedestal muito acima dos outros indivíduos, ao ponto de elaborarem ideais de sociedades utópicas, baseados em suas teorias de engenharia social. Esses intelectuais fundaram a Sociedade Fabiana. Esta é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Para um governo totalitário ter sucesso, é necessário distorcer a percepção de todos sobre a realidade, sobre o certo e errado, destruir qualquer verdade ética e moral. A verdade é a maior inimiga dos ditadores. Para criar uma nova visão utópica da sociedade a ser aceita por todos, é imprescindível o controle absoluto da linguagem e seu uso como ferramenta de engenharia social. Foi isso que os herdeiros de Karl Marx, como Antônio Gramsci, propuseram e os seus discípulos estão há muitas décadas seguindo essa diretriz, sendo alguns desses autores intelectuais da Escola de Frankfurt e da Sociedade Fabiana. Para se deturpar conceitos vistos como universais e verdadeiros, é necessária uma massiva propaganda ideológica e doutrinária em universidades e escolas, e esse é exatamente o plano da esquerda progressista, que após o fracasso do planejamento econômico central soviético e chinês, defendido pelos marxistas, adotou novas táticas para destruir e corromper as instituições da civilização ocidental. O foco principal do ataque da esquerda gramsciana é qualquer verdade moral vista como transcendental. Por isso, os marxistas enxergam o cristianismo como um grande inimigo a ser combatido, além do próprio senso comum. Como Ben Shapiro bem revela, a base da doutrinação ideológica da esquerda é o relativismo moral. É assim que eles conseguem, então, adotar essa estratégia obscura que já foi revelada na obra 1984 de George Orwell, quando o conceito de liberdade é distorcido, passando a significar escravidão, e todo o sistema de linguagem vira uma arma do Estado contra o cidadão e contra a verdade. A Sociedade Fabiana tem um papel muito importante nesse projeto de poder obscuro. Essa sociedade foi fundada em 1893. Os fabianos desejam promover uma evolução da sociedade ocidental burguesa, cristã e com características capitalistas para o modelo socialista através do controle do pensamento, da divulgação de suas ideias na imprensa e nas universidades, como também por mudanças na cultura. Não uma revolução direta e armada como fizeram os bolcheviques em 1917, ou talvez um golpe como queira chamar, mas de forma sutil, mais inteligente, cautelosa e manipulativa. Portanto, algo que não se confessa ao público em geral. Temos uma recomendação de 2 vídeos aqui no Visão Libertária sobre o assunto. Os 45 objetivos dos comunistas soviéticos na América foram quase todos atingidos, falta só um, e outro intitulado O Impacto da Revolução Cultural na Sociedade. Os links estão na descrição. Os fabianos adotaram um símbolo de uma tartaruga, que simboliza um projeto que tem um lento processo, mas que é perseverante. O socialismo fabiano é o progressismo dos dias de hoje. Sim, o progressismo da turminha Beautiful People do Leblon, de youtubers, artistas e cantores politicamente ignorantes, que são usados como massa de manobra e acabam influenciando negativamente milhões de pessoas. Essas pessoas não sabem a que causa realmente servem. Ainda assim, como gostam de expelir virtudes e necessitam de aceitação do grupo com receio de cancelamento, elas acabam aderindo ao progressismo sem nem mesmo pesquisar profundamente qual sua origem e o que está por trás das políticas progressistas. Hoje em dia, esse movimento socialista tem aderência de grandes empresários e investidores como George Soros, Bill Gates, Warren Buffett, além de outros. Por incrível que pareça, o novo marxismo não precisa de proletariado, o trabalhador comum. Esse que só é prejudicado por políticas de taxação, regulação e burocracias tanto defendidas pelos progressistas, que alegam se importar com os pobres. Mas são os grandes empresários, políticos e as grandes mídias que são beneficiadas pelo projeto gramsciano de Estado poderoso, socialista, intervencionista e autoritário. Eles objetivam tanto destruir a família, a moral e tradição, como atacar as igrejas. Hoje em dia, o governo totalitário da Nicarágua, de Daniel Ortega, está banindo a religião cristã e perseguindo padres, freiras e crentes, violando direitos básicos e as liberdades de culto e manifestação. Isso é só uma etapa desse processo de controle socialista e gramsciano da sociedade, e seus aliados da esquerda política querem fazer o mesmo em todos os países da América Latina.
Eles pretendem colocar o chamado humanitarianismo no lugar do cristianismo, sendo o humanitarianismo uma nova espécie de religião, a religião do homem. A ideia é que haverá uma fraternidade dos homens gerenciada por uma elite de tecnocratas que terão o poder e a legitimidade para se colocarem como solucionadores de todos os problemas sociais. Isso não é muito diferente do que Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, defende fazer com a instauração de um novo modelo de política internacional de âmbito mundial. O objetivo é obscuro e pretende, inclusive, mudar o imaginário de todos os indivíduos com uma nova literatura e uma nova política. Se quiser saber mais sobre os planos de governo mundial, recomendamos fortemente o canal Teoria Oculta, aqui no YouTube. Foi lançado por eles o vídeo Nova Ordem Mundial, e o link está na descrição. Para mudar completamente a forma como as pessoas enxergam o mundo, é necessário um plano ambicioso. Portanto, os socialistas fabianos sabem da importância de criar uma equipe de escritores que farão esse trabalho de forma magistral. O objetivo desses escritores é ressignificar a cultura e seus símbolos, destruindo-a por dentro. Bernard Shaw, um irlandês, foi um dos fundadores da Sociedade Fabiana, sendo ele um dos mais influentes romancistas de sua época e um membro da Igreja Protestante, mas que logo se tornou um ateu propagandista do ateísmo e do socialismo. Ele chegou a defender ideias macabras e eugenistas, defendendo até mesmo a esterilização dos pobres como um caminho para eliminar a pobreza através do controle da natalidade. Shaw escreveu a peça O Homem e Super-Homem, uma comédia que falava sobre um anarquista que acreditava que a seleção natural levaria a humanidade ao progresso. Outra peça foi Pigmalião, uma comédia que expunha a luta de classes numa relação entre um homem de posses e uma jovem humilde, mas com valores superiores. Outro autor impactante no século XX foi Herbert George Wells, um socialista utópico que defendia um governo mundial como garantidor da paz mundial. Ele escreveu um livro intitulado A Nova Ordem Mundial, que parece ter inspirado a própria criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. Wells seria o pai do globalismo, uma ideia que está cada vez mais popular hoje em dia, sendo uma ideia de cunho estatista e juspositivista, que clama por um Estado mundial forte e intervencionista que priva cada cidade e país de sua autonomia interna. Esse modelo de política internacional, o Estado mundial, é muito criticado por autores libertários como Hans Hermann Hoppe, que defende a descentralização em um sistema de leis privadas, sendo para ele a liberdade algo que começa no indivíduo e sua família e não de fora para dentro. Hoppe alega que um governo de cunho mundial impediria as pessoas de fugirem do aparato regulatório e burocrático e sua cobrança de impostos, como ainda é possível fazer ao migrar para países menos socialistas. Ao criar um sistema de cartéis entre os diferentes países que impede a competição natural entre eles, já que estes ainda vivem numa relação anárquica entre si. Um exemplo de cartel entre países é a União Europeia, uma entidade centralizadora que consegue tomar decisões de política econômica de forma mais centralizada e dificultar que os países membros dessa entidade consigam baixar impostos para atrair investidores de outros países, por exemplo, ou tomar outras decisões de forma mais independente. Wells tinha uma visão bastante totalitária ao defender o desarmamento dos indivíduos e o enfraquecimento das forças armadas internas de cada país, além da necessidade de uma moeda única do governo central, todos eles sendo subjugados a um governo mundial centralizado. A pergunta que fica é: quem iria frear e servir como uma barreira à concentração de poder desse governo mundial? Quem iria garantir que o governo mundial não adotasse medidas tirânicas que violassem os direitos individuais? A resposta é: ninguém. Essa pode ser considerada a sociedade comunista, onde tudo passa a ser propriedade do Estado. E bem como anunciou Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, você não terá nada e será feliz. H.G. Wells escreveu um livro intitulado Men Like Gods, onde descreve um modelo de sociedade utópica onde os homens alcançaram um estado de perfeição. A religião foi abandonada e a ciência se torna absoluta. Mas não se engane, pois essa ciência do Estado poderoso apenas visa servir aos interesses de uma elite de tecnocratas que controlam as pessoas. A mensagem dele é que somente um único e grande governo mundial
pode enfrentar um desafio de escala global. Mas, para a felicidade dos defensores da liberdade individual, da razão e do bom senso, Gilbert Chesterton se coloca em contraposição às ideias nefastas dos autores da Sociedade Fabiana. Ele nasceu em Londres em 1874, sendo filho de um artista. Chesterton defende o que denomina de imaginação moral, essa dotada de valores. Ela então transmite ideias e coloca as virtudes como um objetivo que se deve conquistar. Seu pai, desde cedo, lhe apresentou os contos de fadas, e foi assim que sua imaginação foi aguçada, e mais tarde ele se tornaria escritor. Chesterton, ainda em sua adolescência, funda o Clube Juvenil de Debates, onde temas políticos e literários eram os assuntos de vários debates. Em sua juventude, ele chegou a ser um comunista, inclusive. Em 1890, um período não muito glorioso para a Inglaterra, quando a moral passou a ser relativizada, ele foi seduzido, em suas palavras, pela filosofia da ilusão, se tornando uma pessoa bastante pessimista. No entanto, ele acaba tendo uma espécie de choque de realidade e começa a repudiar tudo aquilo que se passava na Inglaterra, decidindo voltar na direção do bom senso. E foi graças à relação que ele teve com sua esposa, Frances Blogg, que ele se tornou um homem cada vez mais romântico, passando a escrever poesias. Chesterton escreveu uma obra intitulada O que há de errado com o mundo, no qual fala sobre educação, feminismo e a família. O individualismo, o materialismo, o relativismo, o igualitarismo e o estatismo também são importantes temas e fazem parte do foco de Chesterton na obra. Podemos ver que todos esses temas são mais atuais do que nunca, sendo discutidos por filósofos, historiadores, jornalistas e professores de todas as áreas do conhecimento hoje em dia. Algumas das ideias que estavam em voga naquela época estavam rompendo com as tradições vigentes e ameaçando a família como instituição. Assim, Chesterton faz críticas às feministas e a essa ideia de que as mulheres deveriam estar no mercado de trabalho, como se isso fosse necessariamente a única forma de emancipação feminina. A crítica de Chesterton não é no sentido de que a mulher não possa escolher o que acha melhor, ou que elas não deveriam ter direitos como indivíduos, mas no sentido de que ele tinha uma visão quase transcendental sobre a importante tarefa da mulher de cuidar de sua família, como se essa fosse uma das mais belas e nobres tarefas que se podia fazer. Os serviços domésticos e o cuidado com a família vão além do salário e de qualquer recompensa material, pois ele sabia da enorme importância social da presença da mulher na criação e educação de seus filhos, e no cuidado de toda a família. Afinal, as crianças seriam a civilização do futuro, e, no mínimo, elas precisam da presença, do amor e da educação dada pela mãe. A educação da criança, naquela época na Europa, estava saindo cada vez mais dos cuidados dos pais e indo para as mãos do Estado. E era essa a grande desconfiança de Chesterton, que sabia que isso seria usado como ferramenta de manipulação e controle social por parte da elite dominante do governo. Ele, de fato, foi um visionário em relação às rápidas mudanças que aconteciam na sociedade. No entanto, apesar de propagar boas ideias e fazer críticas contundentes às ameaças estatistas daquela época, ele acabou perdendo algumas oportunidades de trabalho por ter denunciado as corrupções políticas, como quando foi demitido da função de colunista no jornal Daily News. E foi com o lançamento do livro Hereges que Chesterton atacou os erros dos intelectuais de sua época. Ele alegava que poucos homens tinham coragem de defender suas ortodoxias. Para ele, a filosofia pessoal de um homem era a coisa mais importante que ele tinha. Assim, ele também analisava as ideias progressistas de sua época e expunha suas diversas incoerências. Para ele, as pessoas dotadas de uma falsa autoridade tentavam reformular a sociedade com ideias limitadas. Ele então fez ataques a intelectuais como Bernard Shaw, H.G. Wells, Rudyard Kipling e outros. O ataque de Chesterton a Shaw era o de que esse autor tinha um romantismo russoniano, ao achar que o homem era naturalmente bom e a sociedade o estragava. A grande acusação de Chesterton a Shaw era de que ele não gostava de ideais, ao mesmo tempo em que desejava o ideal mais impossível de todos, o super-homem da sociedade perfeita e ideal. Não era para Chesterton, na abolição da moral, que estava a grandiosidade do homem, mas na humildade e em suas fraquezas. Foi com um livro intitulado Ortodoxia que Chesterton revela sua visão sobre a realidade,
condensando sua filosofia pessoal. Ele escreveu, abre aspas, a imaginação não gera insanidade. Exatamente o que gera a insanidade é a razão. Os poetas não enlouquecem, mas os jogadores de xadrez, sim, fecha aspas. Para ele, o louco é aquele que nega tudo com exceção da razão. Quando se afirma apenas a razão, a pessoa enlouquece ao perder a conexão com a realidade. É quando se passa a desconfiar da própria realidade que a razão deveria conhecer. Assim, ele percebe que na visão cristã, a realidade não é solucionável através de uma dialética harmônica. É necessária a tensão dos opostos, pois o mundo tem uma tensão dialética insolúvel. O mundo é cheio de contradições. Para Chesterton, a maioria das verdades profundas sobre a vida e o cosmos, sobre quem somos, nossa relação com Deus e nossa compreensão sobre a realidade, pode ser encontrada nos contos de fadas, pois os contos têm muitos ensinamentos implícitos. A verdade, então, não pode ser encapsulada pelo mero materialismo em seus aspectos mais profundos, mas esses aspectos são metafísicos. São os elementos transcendentais como o amor, bondade, verdade, beleza, e tudo isso é abrangido nos contos de fadas. Chesterton escreve, abre aspas, os contos de fadas não nos mostram apenas que dragões existem, eles nos mostram que dragões podem ser vencidos, fecha aspas. E isso nos diz muito, pois esses dragões podem ser os nossos problemas ou os nossos demônios internos, os desafios espirituais que enfrentamos na vida, algo que muitas vezes não está num plano material e que nem sempre podem ser vencidos pela razão. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por O Historiador Libertário, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!